A vida, uma tapeçaria complexa de experiências, se desenrola em um instante. Em um momento estamos cheios de vitalidade, no próximo, enfrentamos a fragilidade da existência. Os últimos 10 segundos de vida marcam uma jornada final, um rápido desmantelamento dos sistemas que sustentam a consciência humana. Imagine por um momento a contagem regressiva final. O relógio não mede mais o tempo em minutos ou segundos, mas em batidas cardíacas cada vez mais fracas. Nos primeiros segundos dessa jornada final, o coração, esse motor incansável que nos impulsionou por uma vida inteira, começa a falhar. A pressão arterial diminui, privando os órgãos do sangue rico em oxigênio de que precisam para funcionar. O coração, esse maestro incansável da sinfonia da vida, começa a falhar em seus últimos compassos. Com cada batida fraca, a pressão sanguínea despenca, privando os órgãos vitais do oxigênio e dos nutrientes de que precisam desesperadamente. Como um carro ficando sem combustível, o corpo começa a fechar, seus sistemas intrincados falhando um após o outro. Sem o suprimento constante de oxigênio, as células entram em modo de sobrevivência, lutando para realizar suas funções básicas. O metabolismo desce ao caos. Os subprodutos de resíduos se acumulam, envenenando ainda mais as células já enfraquecidas. O corpo, antes vibrante e cheio de vida, começa a sucumbir à crescente maré de falência de órgãos. A consciência, que antes brilhava intensamente, começa a piscar e diminuir. Em meio ao colapso fisiológico dos últimos 10 segundos de vida, nossos sentidos começam a falhar. A visão, muitas vezes considerada nosso sentido mais dominante, é a primeira a desaparecer. À medida que o fluxo sanguíneo para o cérebro diminui, o mundo ao nosso redor pode escurecer. O toque, esse sentido de conexão física, também começa a diminuir. As sensações antes distintas de pressão, temperatura e dor tornam-se abafadas e distorcidas. O olfato e o paladar, esses sentidos químicos tão intimamente ligados à memória e à emoção, também são vítimas da cascata fisiológica. Por fim, até a audição, muitas vezes considerada o último sentido a desaparecer na morte, sucumbe ao abraço silencioso da morte. À medida que os sentidos se dissolvem nas brumas da inconsciência, o cérebro, em seus momentos finais, pode desencadear uma enxurrada de atividade neural. Como uma orquestra tocando sua última e comovente melodia, os neurônios disparam em uma explosão final de energia, criando uma onda de atividade elétrica que percorre o córtex. Essa onda, conhecida como onda de morte, marca o desligamento final do cérebro. Paradoxalmente, é durante esse tempo que algumas pessoas que se aproximam da morte relatam experiências extraordinárias, comumente conhecidas como experiências de quase-morte, EQMs. Essas experiências geralmente compartilham temas comuns, como a sensação de deixar o corpo, flutuar acima de si mesmo e entrar em um reino de luz e paz. Embora a natureza subjetiva e a base neurológica das EQMs continuem a ser objeto de debate científico, esses relatos oferecem vislumbres intrigantes sobre o funcionamento da mente moribunda. Nos últimos segundos de vida, quando o corpo se aproxima do ponto de não retorno, a consciência humana pisca e se apaga. O véu da escuridão desce, envolvendo-nos em seu abraço misterioso. O mundo físico, com todas as suas alegrias, tristezas e experiências sensoriais, desaparece no esquecimento. O tempo, como o conhecemos, deixa de existir. É um momento de profunda e irreversível mudança, o fim de nossa jornada terrena. Mas é também um começo, uma transição para um reino, além da nossa compreensão atual. Independentemente de nossas crenças pessoais, a morte é uma parte natural da vida, o capítulo final da história de cada ser humano.
Os cientistas continuam a explorar as bases neurológicas e psicológicas dessas experiências. Do ponto de vista científico, a morte é um processo, não um evento singular. É marcado por uma cascata de eventos fisiológicos que levam ao cessar irreversível das funções cardíacas, respiratórias e cerebrais. Quando o coração para de bater, o corpo é privado de oxigênio, levando a uma série de mudanças celulares e teciduais. As células, privadas do oxigênio e dos nutrientes essenciais de que precisam para funcionar, começam a morrer por meio de um processo chamado necrose. O cérebro, o órgão mais sensível à privação de oxigênio, sofre danos irreversíveis em questão de minutos. À medida que o suprimento de oxigênio para o cérebro diminui, os neurônios começam a funcionar mal e morrem. Embora a ciência tenha feito progressos significativos na compreensão dos mecanismos fisiológicos da morte, a questão do que acontece com a consciência após a morte permanece um mistério. A morte, o mistério final, há muito cativa e confunde a humanidade. Embora a ciência tenha desvendado muitos dos segredos do corpo físico, a questão do que está além do véu permanece envolta em especulação e crença. As tradições religiosas oferecem conforto e orientação, pintando imagens vívidas da vida após a morte, do paraíso celestial ao renascimento kármico. Culturas ao redor do mundo desenvolveram rituais e crenças elaborados em torno da morte, buscando honrar os mortos, confortar os enlutados e encontrar significado na face da mortalidade. Alguns encontram consolo na crença em uma alma ou espírito que transcende o reino físico, persistindo após a dissolução do corpo. O conceito de reencarnação, profundamente enraizado em muitas tradições espirituais, oferece uma perspectiva cíclica sobre a vida e a morte, sugerindo uma jornada contínua da alma através de múltiplas existências. Ao concluirmos nossa exploração dos últimos 10 segundos de vida e os mistérios que estão além, somos deixados com uma sensação de admiração e uma profunda apreciação pela fragilidade e preciosidade da existência humana. Embora a ciência possa fornecer insights sobre os processos fisiológicos da morte, a questão final do que acontece com a consciência permanece um tópico de especulação e crença pessoal. Ao longo da história, filósofos, teólogos e cientistas lutaram com o enigma da morte, buscando respostas em religiões, filosofias e nos anais da investigação científica. Ainda assim, a morte permanece um mistério profundo, um território desconhecido que continua a nos cativar e desafiar nossa compreensão. Talvez a resposta esteja em abraçar o desconhecido, em encontrar paz na incerteza e em viver nossas vidas ao máximo, sabendo que nossos dias neste plano terrestre são limitados, pois em última análise, é no impacto que causamos na vida dos outros que nosso legado realmente vive, muito depois de nossos últimos 10 segundos terem passado.